histórico de exclusão no Brasil. Bom, esta crise evidencia que Keynes está mais vivo, ou nós podemos dizer que não dá para se imaginar saídas que passam por alguma das suas formulações teóricas? Isso é bom, a revista traz uma avaliação do pensamento de Keynes, particularmente ali nos anos 30. Há uma análise incorreta, uma análise econômica incorreta, tanto dos chamados economistas mais progressistas quanto dos economistas mais conservadores, atribuindo que o que saiu pós-30 é fruto de um legado de Keynes. Não é verdade. Keynes era muito conservador e era muito prático também. Ele queria resolver a situação do emprego ali, e ali o gasto público era fundamental. Mas ele dizia ao mesmo tempo, à medida que a economia fosse recuperando, o gasto do Estado vai recuando, dando espaço para o capital privado. Não foi Keynes que... O que saiu foi uma necessidade para o capitalismo sobreviver enquanto modo de produção hegemônico, tá certo? Então, mas até estudar nessa perspectiva, você percebe que a saída que algumas coisas que Keynes aponta não está no plano econômico, está no plano da administração política. Ele foi o mais administrador político de todos nós. E só que isso não é lido adequadamente nessa revista, a gente faz esse resgate, né, do pensamento de Keynes. E, mais uma vez, se nós queremos atualizar um pouco Keynes, vamos atualizar por esse prisma. Então, a saída seria uma saída numa perspectiva da administração política, da gestão, e não como querem alguns ainda por conta de uma boa teoria econômica, tá certo? Um bom pressuposto econômico. A saída é pela administração política. E para isso nós precisamos ter quadros políticos preparados para esse desafio que aí está. Se canta em prosa e verso que o Brasil é um país emergente e que essa situação de crise econômica, crise financeira, lhe é muito favorável para que nós possamos emergir como um país, não é? Entre os principais países do mundo na sua economia. Nós estamos preparados, nós estamos de posse das ferramentas necessárias para, de fato, sair da crise mais fortalecidos e ter, inclusive, uma nova administração política para poder responder aos desafios desse novo Estado fortalecido pós-crise? Olha, eu acho que aí entra o papel dos progressistas que estão no poder no Brasil hoje, por exemplo, tá certo? Eu acho que a nossa universidade não tem condições de formar esse novo profissional. Eu acho que aí tem um papel histórico fundamental de você querer mudar, né? E acho que se fizer uma convocatória, acho que a própria prática pode formar esse profissional e mudar. E mudar no seguinte sentido, que uma coisa fácil de fazer é só refletir um pouco sobre ela. Nós nos queixamos muito das políticas sociais que elas não atendem os interesses ou não dão a cobertura necessária. Mas não dão a cobertura por conta da qualidade das políticas. Nós temos uma capacidade produtiva enorme, mas ao invés de você dar plenitude a essa capacidade produtiva, você constrói novamente uma nova escola, um novo posto de saúde, uma nova estrada, calça uma nova rua e deixando as ruas existentes sem a devida manutenção, sem as devidas condições de tráfego. Então, a proposta é que se inverta isso. Antes de construir o novo, dê condições de pleno uso a tudo que existe. Eu tenho certeza que nós não iríamos nos queixar da falta de leite em hospitais, do atendimento nos postos de saúde e da falta de vaga nas escolas. É um bom exercício para mudar o ritmo, a direção da administração política. E acho que as esquerdas podem fazer isso. Isso pode ser praticado na Bahia, estado em que vive o nosso convidado, nasceu também lá, né, Reginaldo Souza Santos, professor, doutor do Departamento de Finanças e Políticas Públicas da Universidade Federal da Bahia. Né? E se aplica também a São Paulo. Ao Brasil. Ao Brasil. A São Paulo e ao Brasil. Eu me referi a São Paulo, que é a terra do também nosso convidado aqui, Francisco Fonseca, professor. Por adoção. Por adoção. E creio que agora, né, por paixão, que aqui São Paulo é uma cidade rica, né, que permite não só esse debate, mas também, né, uma série de atividades acadêmicas, culturais, que é importante para esse debate que nós fazemos, né?
Então nós estamos quase chegando ao final, nós vamos ouvir as últimas palavras do professor Francisco e já também as despedidas do professor Reginaldo Souza. Bem, antes de tudo, mais uma vez dizer do prazer, não é, de estar podendo discutir com tempo maior do que, evidentemente, os meios de comunicação, não é, permitem a qualquer debatedor. Quer dizer, esse acho que é um ponto importante, não é, ressaltar que os meios de comunicação alternativos que devem existir, não é? Eu estudei isso no meu mestrado, no meu doutorado, como a imprensa, a mídia como um todo, não é? Diferentemente do que se prega, não é? É muito menos plural do que se imagina, né? Toda a agenda neoliberal no Brasil, né, nos anos 80 e 90, foi preparada fortemente pela grande imprensa, né? Escrevi um livro sobre isso, e, na verdade, os vários meios de comunicação falavam, no fundo, a mesma coisa. Então, eu só queria, antes de tudo, parabenizar a possibilidade, né, de estar aqui conversando e dizer que isso é fundamental para o exercício democrático. A última questão que eu gostaria de dizer é que pensar a administração pública, né, e a administração como um todo é realmente pensar o poder. Verdade. Né? Os elementos técnicos que são fundamentais, mas eles não podem ser separados de uma discussão do poder, porque a maneira como eu organizo algo implica uma visão de poder. Professor Reginaldo, para suas considerações finais, e já antecipadamente agradecendo os dois, dizer também da minha satisfação como vereador de São Paulo, de proporcionar àqueles que nos acompanham pelo nosso programa Sala de Visitas, uma oportunidade rara de reflexão, de debate sobre questões estruturais para a vida política do nosso país. Sendo coerente com o que foi discutido aqui, que a saída tem que ser pelo campo da administração, então eu farei um apelo aqui ao senhor vereador Cláudio Fonseca, a esta Casa Legislativa, aos partidos políticos, aos trabalhadores de modo geral, aos acadêmicos, aos estudantes, à sociedade, que fizéssemos um pacto em relação a isso, no sentido de só construirmos o novo quando o velho, o existente, estiver em pleno usufruto da sociedade. Eu acho que nós teríamos um outro sentido, uma outra qualidade de vida, uma outra materialidade. Tá aí, um excelente exercício para todos nós de exatamente cobrar, né, que aquilo que existe funcione. Funciona. Meu obrigado a todos. Obrigado.